A jurista Janaína Pascoal, ao compartilhar uma notícia que lembra que os desdobramentos do chamado inquérito de Toffoli no Supremo Tribunal Federal vêm sendo arquivados pelo Ministério Público e pelos juízes a quem são enviados, apontou que a investigação é típica de ditaduras, mas que, no caso, é ainda mais grave do que em uma ditadura comum. Janaína disse: boa explicação da falta de justa causa do misterioso inquérito em trâmite no STF. Nem na ditadura houve investigação tão ilegal e elástica. Na ditadura, aliás, as ilegalidades partiam do executivo. Agora, gerando maiores riscos, partem do judiciário. Precisamos falar sobre isso. O jurista Modesto Carvalhosa também apontou os riscos ao Estado de Direito em consequência das ações do Judiciário em conjunto com o Congresso. Ouça: da cleptocracia para a ditadura dos corruptos. Após os 13 anos de cleptocracia, governo dos bandidos do lulopetismo, os atuais deputados e senadores conseguiram, com o decidido e explícito apoio do STF, instalar uma ditadura dos corruptos em nosso país. Antes, os políticos, como marginais, extorquiam propinas vindas das empreiteiras e da aprovação de leis em benefício dos amigos do poder. Praticavam crimes contra a administração pública. Agora não. Os representantes do povo resolveram legalizar a corrupção, aprovando continuamente uma série de leis que tornam a prática da corrupção um direito e não mais um crime. O Senado e a Câmara instalaram no país, a partir de 2016, a ditadura dos corruptos. Os nossos execráveis políticos não mais recebem propinas vindas dos desvios de recursos do Estado. Agora resolveram explodir os cofres públicos através de uma série de leis que não apenas autorizam esse assalto direto, como também criminalizam as autoridades que ousarem comunicar, investigar, denunciar, acusar ou condenar os políticos assaltantes. Não há mais separação de poderes. O Legislativo e o Supremo Tribunal Federal são hoje um poder único, voltado para tornar inimputáveis os corruptos de qualquer origem. Estão protegidos pela lei e pelas medidas tomadas pelo presidente da Suprema Corte e pelos ministros garantistas que compõem hoje a maioria naquele Tribunal Supremo. Precisamos lutar para que se restaure no Brasil o Estado Democrático de Direito. Com o placar de 7-4, o plenário do STF decidiu que réus delatados têm o direito de apresentar as alegações finais depois das manifestações dos acusados que assinaram colaboração premiada. Também, por maioria de votos, foi anulada a condenação do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Freitas. Ele foi condenado na Lava Jato. E agora o caso dele volta para a apresentação de razões finais, a última fase antes da sentença. O ministro Marco Aurélio, que estava ausente na sessão da semana passada, votou contra essa ordem de apresentação. O Supremo não legisla, pronuncia-se a partir da ordem jurídica em vigor. Entender que o delatado deve falar após o delator é esquecer que ambos têm condição única no processo, ou seja, de réus, estabelecendo-se ordem discrepante da versada na legislação de regência. Ainda durante a sessão, o ministro Dias Toffoli defendeu o papel do Supremo no combate à corrupção. Ele citou 2 pactos federativos assinados em 2004 e 2009, que contribuíram para a criação de leis, entre elas a da transparência e a da colaboração premiada. Esta Corte defende o combate à corrupção, mantém as decisões tomadas que foram feitas dentro dos princípios constitucionais, dos direitos e garantias individuais e das normas legais, mas repudia os abusos e os excessos e tentativas de criação de poderes paralelos e instituições paralelas. Volto a dizer, se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção no Brasil. O julgamento segue nesta quinta-feira. Está prevista a aprovação de uma tese que deve orientar o judiciário de todo o país. O presidente do Supremo propôs 2 pontos. Delatados podem falar por último
desde que tenham feito esse pedido ainda na primeira instância e reiterado na fase de recurso. E é necessário comprovar prejuízo para os delatados nos processos que já tenham sentença. A inflação no Brasil caiu mais uma vez no mês de setembro. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em menos 0,04%, enquanto a taxa registrada em agosto foi de 0,11%. De acordo com o IBGE, este é o menor resultado para um mês de setembro desde 1998. Puxaram a queda os grupos alimentação e bebidas, principalmente alimentação fora de casa e artigos de residência, como eletrodomésticos e equipamentos. E hoje, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comentou o crescimento da indústria nacional no mês de agosto. O avanço foi registrado em 11 dos 15 locais listados pelo IBGE na pesquisa industrial mensal. Os maiores destaques foram Amazonas, Pará, São Paulo, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Minas Gerais. E a Caixa Econômica Federal libera hoje um novo lote de pagamento do FGTS no valor de até R$ 500. Nós vamos então até São Paulo saber os detalhes com o repórter Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo, tudo bom? Tudo bem, Roberto? Bom dia para você. O terceiro pagamento do saque imediato do FGTS será feito automaticamente nas contas correntes de quem é cliente da Caixa Econômica Federal. Vale para os trabalhadores nascidos entre setembro e dezembro. Cerca de 12 milhões e 600 mil pessoas receberão até R$ 500 de cada conta, ativa ou inativa do fundo. Isso representa uma injeção de mais de 5 bilhões de reais na economia. Com esta terceira etapa, os pagamentos já somam cerca de 15 bilhões de reais para quase 37 milhões de trabalhadores. 80% dos pagamentos podem ser realizados por celular. Olha que boa notícia. Quem não possui conta na Caixa poderá realizar os saques a partir de janeiro do ano que vem, seguindo o cronograma divulgado pelo banco. O trabalhador pode consultar o calendário e obter todas as informações sobre o FGTS pelo telefone 0800 724 2019, pelo aplicativo do FGTS, disponível em todas as plataformas dos telefones celulares, e também pelo site fgts.caixa.gov.br. Nesses mesmos canais é possível fazer simulações sobre o saque aniversário, outra possibilidade de retirada do FGTS implantado pela Caixa no começo desse mês. Mais inclusão e acessibilidade para as pessoas com deficiência. É o que permite um acordo de cooperação entre o Centro de Integração Empresa e Escola, CIE, e o Ministério da Cidadania. A parceria entre o Ministério da Cidadania e o Centro de Integração Empresa e Escola vai permitir que surdos e cegos, por meio da língua brasileira de sinais, Libras, tenham acesso a todos os serviços oferecidos pelo governo federal. Foram produzidos 16 vídeos com informações específicas sobre os direitos e benefícios da política de assistência social. Dificuldade da linguagem, dificuldade da informação, dificuldade de onde encontrar essas informações necessárias, e com esse tipo de acesso fica muito mais próximo o desenvolvimento e inserção também do deficiente físico no mundo do trabalho. Celso, há 15 anos, é funcionário da instituição. Ele se sentiu incluído e valorizado com a parceria. É uma união entre governo e CIE. Não temos mais preconceito, isso deixa de existir. É estímulo, é inclusão, e isso vai melhorar muito mais. A nossa meta é atingir 10 mil deficientes sendo atendidos num universo de 300 mil jovens que nós atendemos hoje. Mas a parceria entre o Centro de Integração Empresa e Escola não vai ficar por aqui. O Ministério da Cidadania acredita que, além da inclusão dessa população deficiente, a instituição pode ajudar na geração de emprego e renda e ajudar a reduzir a pobreza no país. Dentro de um programa que nós temos, que é o Progredir, nós vamos juntar com o CIE esse programa e vamos fazer com que essa oferta se amplie bastante de oportunidades de estágio, né, e até de emprego, logo, primeiro emprego, né? O Brasil subiu de posição no ranking global de competitividade e agora ocupa a posição número 71. Para o governo, medidas como a modernização do Estado e as obras de infraestrutura ajudam a melhorar o ambiente de negócios no país.
Um levantamento divulgado nesta quarta-feira em Brasília, durante o primeiro seminário de competitividade do setor de infraestrutura, aponta que o Brasil avançou uma posição no ranking de competitividade mundial e ocupa agora a posição de número 71 entre 141 países. A avaliação, feita pelo Fórum Econômico Mundial, considera fatores como capital humano, ambiente favorável e mercado. No topo do ranking, Singapura superou os Estados Unidos e ocupa o primeiro lugar. Em seguida vem Hong Kong, Holanda, Suíça e Japão. O país latino-americano mais bem colocado no ranking é o Chile, seguido pelo México e Uruguai. O Brasil e a Colômbia foram os únicos países da região a ganhar posição em relação a 2018. O ranking levou em conta dados de 2018 e as expectativas de mercado para a economia colhidas nos 3 primeiros meses de 2019. Para fazer com que o país avance posições, o governo aposta em medidas como a modernização do Estado e em obras de infraestrutura. A gente está se debruçando em cima de temas como a tributação sobre o ganho de capital, o risco cambial, a questão do meio ambiente, do licenciamento ambiental. Tem todo um ambiente de negócio que está sendo construído. Temos uma série de ações e a competitividade é um dos componentes que é medido por esse ranking do Banco Mundial, focadas, nós estamos focados já no resultado do ano que vem, no questionário que vai ser aplicado no primeiro. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.